E aí, pessoal, estamos aí mais uma aula, continuando, falando aí de um pouquinho sobre física contemporânea, esses assuntos mais atuais, uma física mais moderna. É antiga, mas acaba sendo moderna, porque é o que trouxe toda essa tecnologia que nós temos hoje, né? Então, vamos começar lá? Então, iniciando aí a aula 46, que fala sobre relatividade, parte 2. Aqui nós vamos falar da relatividade em baixas velocidades, sistema de navegação na Navistar, adição de velocidade, só que dois casos, né? Segundo a lei de Galileu, ou até as leis de Newton aí também, e segundo as leis relativísticas. Aí já é uma outra situação relacionada com a velocidade da luz. Energia relativística e noções de relatividade geral. Então, bom, as habilidades aí compreender que a constância da velocidade da luz provoca a mudança de ritmo de passagem de tempo para observadores em movimento uniforme relativo entre si. Então, está falando que a velocidade da luz, no caso, é o limite e quando chega próximo dela, há a contração do espaço-tempo. Reconhecer a diferença significativa entre os resultados da física clássica e da teoria da relatividade. Acontece apenas para velocidades que são frações significativas da velocidade da luz. Perceber que o movimento uniforme relativo entre observadores modifica o comprimento de um objeto na direção desse movimento. Então, nós vamos ver aí esta parte. Então, a teoria da relatividade restrita. Então, a teoria da relatividade restrita tem como base dois postulados. Primeiro, todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referenciais iniciais. O que é isso? Sistemas que você pode considerar que estão em repouso. Não é que está parado, ele está em repouso. Como assim? Pessoal, dá uma olhada aqui. Quando eu falo assim, inicial, pensa a situação. Eu estou num carro e tem uma pessoa do meu lado. Estou dirigindo. O passageiro, ele está parado em relação a mim. Então, é um referencial inicial, ele está parado. Mas, em relação à estrada, ele está em movimento. Então, o que acontece? Se eu estou em velocidade constante, eu não tenho aceleração também. Então, sempre tem que pensar isso. Eu estou na mesma velocidade que alguém ou eu estou me distanciando, mas a velocidade constante, tem que pensar assim, porque acelerar é mudar a velocidade, certo? E velocidade relativa, quando eu estou na mesma velocidade que alguém, na mesma direção e sentido, é como se eu não estivesse me movendo, beleza? Então, vamos lá, continuando. E 2, a velocidade de propagação da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas de referenciais iniciais, sistemas de referência não acelerados. O que quer dizer? Gente, nós vamos ver aqui durante os textos que a velocidade da luz, mesmo que você tenha, vamos ter um exemplo lá de dois carros, um em direção ao outro, aí você tem que somar velocidades. Em sentidos opostos, você tem que subtrair aí, ou está no mesmo sentido. A velocidade da luz, independente da direção que você olha, vai ser limite. Não dá para passar, vamos dizer assim, até hoje ainda não. Tem teorias aí que cogitam ter uma velocidade acima da luz, mas isso aí vai ser uma renovação da ciência, vamos dizer assim. Mas até agora o que acontece? Chegou na velocidade da luz, a contração do espaço e do tempo. Você passa o tempo mais devagar, para você a velocidade da luz e a contração da matéria também, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, são assuntos aí relacionados com a velocidade da luz, né? Relatividade em baixas velocidades, sistema Navistar. Em baixas velocidades, aí vocês já vão entender quanto é, né? Uma consequência do segundo postulado é que o valor da velocidade da luz, que é 300 milhões de metros por segundo, ou se você quiser dizer, quiser também diferente, 300 mil quilômetros por segundo. Em metros é 300 milhões de metros segundos. É o limite para as velocidades. Nenhum corpo pode se mover
com velocidade superior à velocidade da luz no vácuo. Esse postulado fez cair por terra o conceito da física clássica de referencial absoluto ou referencial privilegiado. Gente, olha só, quando ele fala ali que não dá para superar, é como se você pensasse, nós somos matéria, já falei que não dá para chegar à velocidade da luz, só energia pura. Até um átomo, se você tentar acelerar a velocidade da luz, você teria que ter uma fonte de energia infinita. Você não ia conseguir atingir essa velocidade. Então, matéria, você não consegue chegar à velocidade da luz. Somente energia. Energia, ondas, entendeu? Ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Bom. E dizer que a física clássica caiu também não é assim, né? Isso aqui é importante. Pessoal, olha só, quando fala assim, física clássica caiu por terra, não é que não vale mais. Elas valem exatamente para tudo que você tem no seu dia a dia, praticamente, que não envolva a velocidade da luz. Por exemplo, o sinal de celular. Você manda uma mensagem ou você conversa, a pessoa está nos Estados Unidos, praticamente, ao mesmo tempo ela te escuta. Mas eu estou dizendo assim, viajar de carro, avião, um jato, uma espaçonave, está lá no espaço, conseguiu acelerar 10.000 km por segundo. Ainda é velocidade muito, 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 muito baixa em relação à velocidade da luz, tá? Então é isso que está falando. A física clássica serve para o dia a dia nosso, mas alguns fenômenos que envolvem a velocidade da luz não dá para ser resolvido, tá bom? Vamos lá, continuando. Imagine a situação. Você está em uma estrada dirigindo uma velocidade de 100 km por hora. Quando na pista contrária passa por você outro carro com velocidade igual a 80. Então, pense, um está a 100, outro está a 80. A velocidade de um automóvel em relação ao outro, neste caso, é 180 km. Eita, risquei errado, peraí. 180 km. Por quê? A velocidade 100 em encontro ao outro de 80. Que é a soma das duas velocidades. Isso não acontece com a velocidade da luz. Se dois feixes de luz cruzam-se em sentido contrário, sendo que cada um viaja à velocidade da luz, que já foi falado, 300 milhões de metros por segundo, a velocidade relativa é 3 vezes 10 a 8 e não 6. Porque seria o dobro, né? Seria 600 milhões de metros por segundo. E não ultrapassa. Isso não vai acontecer. Então, pessoal, olha só. O que está falando? Vem um feixe daqui e vem um feixe daqui. 300 mil quilômetros por segundo. Se você fizer a velocidade relativa dos dois, não dá para dizer que é 600. A velocidade limite vai ser a velocidade da luz. O que vai ocorrer na observação é a contração do espaço-tempo. Efeitos relativísticos. Não é algo tão simples de aceitar. E, principalmente, pelo senso comum, jamais você vai conseguir acreditar somente com experimentação. Você tem que observar alguns experimentos, certo? Vamos lá, continuando. Bom, as consequências desses postulados contrariam o senso comum que eu acabei de falar. Se a velocidade da luz permanece constante, mesmo com o emissor em movimento, alguma coisa deveria mudar para que as leis da física continuassem as mesmas. Para Einstein, o tempo e o espaço, olha só, variam de acordo com a velocidade de um referencial em movimento. Isso quer dizer que se alguém observasse um ônibus próximo à velocidade da luz, o comprimento do ônibus pareceria menor e o tempo dentro desse ônibus correria mais lentamente em relação ao tempo medido pelo observador. Isso quer dizer o quê? Pessoal, lógico, você não vai conseguir observar um ônibus, vamos supor, né, a essa velocidade, porque não tem como. Em um segundo ele já foi embora, você não tem nem essa percepção. Mas o que está dizendo é se você conseguisse observar, ele teria um tamanho reduzido e a pessoa lá dentro dele, o tempo seria mais devagar em relação ao de fora. Para você pareceria normal, mas se você visse uma pessoa fora, ele teria passado mais tempo do que você viajando ali nesse ônibus na velocidade da luz, tá? Então vamos lá, continuando. Vai ter mais alguns exemplos.
Ao calcular a velocidade da luz, os dois chegariam ao mesmo resultado. O espaço e o tempo deixam de ser absolutos e passam a ser relativos, dependendo de quem? Da velocidade. O tempo medido entre o mesmo evento por observadores que estão em movimento relativo entre si é diferente. Surge assim a ideia de dilatação do tempo. Da mesma forma, ocorre uma contração do espaço medido por observadores em estados diferentes, repouso e movimento. Corpos em movimento sofrem uma contração na direção deste movimento, em relação ao tamanho que tem quando medidos em repouso. É como se você medir ele quando ele está parado. Então, pessoal, olha só, foi aquele exemplo lá do ônibus. Quando ele está parado, você vai chegar e medir, ou observar ele vai ter um tamanho. Dependendo da velocidade que ele está, quanto maior a velocidade, lógico, próxima à velocidade da luz, mais vai parecer que ele vai contraindo. E dizem, né, por estudos, que praticamente o tempo fica como se fosse quase parado quando você viaja à velocidade da luz, né? E quando fala de espaço, né, gente? A velocidade da luz ainda é muito lenta, só para você ter noção. Para viajar, né, quase 8 minutos para sair do Sol até chegar aqui, não é instantaneamente, que nós já falamos sobre isso, né? Vamos lá, continuando. A dilatação temporal e a contração do espaço só apresentam valores significativos quando os valores das velocidades envolvidas são próximas, o que eu acabei de falar, de quem? Da velocidade da luz no vácuo. Aí uma evolução que vocês vão ver aqui. Navistar GPS, sistema de navegação com tempo e sistema de posicionamento de distância, onde a sigla Navistar foi o nome do projeto que deu origem ao GPS que vocês usam aí. Sendo este um sistema de radionavegação por satélites desenvolvido e controlado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, com o objetivo de ser o principal sistema de navegação das Forças Armadas Americanas. Então, aqui é um exemplo, né? Mais de 50 satélites como este Navistar já foram lançados desde 1979. Então, praticamente aí, milhares de satélites, né, orbitando. Então, aqui é um exemplo, mais ou menos, como é que você consegue. Quando você perde contato com um, você sempre vai ter outro substituindo. Então, tem vários satélites interligados se comunicando aí. Em razão da alta acurácia proporcionada pelo sistema e do grande desenvolvimento da tecnologia envolvida nos receptores GPS, uma grande comunidade usuária emergiu dos mais variados segmentos da comunidade civil. Olha só, navegação, importantíssimo, posicionamento geodésico, agricultura, controle de frotas e outros mais, né? Além de aplicações não pensadas quando do desenvolvimento do sistema. Então, olha só, tem algumas coisas que evoluíram que dava para perceber que seriam, né, evoluir. Agora você pensa, aqui no estado de Rondônia, Mato Grosso, tem muita plantação de soja. Tem lugares que a máquina, ela praticamente não tem ninguém dirigindo lá dentro, somente um sistema de GPS que faz um plantio praticamente, vamos dizer assim, 100%, quase 100%. Por quê? Ele vai passar exatamente no local ideal fazendo o plantio. Ah, tem que ter alguém? Lógico, tem que ter alguém na máquina. Até um aluno que eu tive hoje, já até terminou o ensino médio, ele trabalhava numa máquina dessa, o que acontece? A máquina travou, ele vai ter que verificar o que aconteceu, se entupiu, se tem algum local, não está sementeando alguma coisa. Ele só fica fazendo a manutenção, mas praticamente aquela máquina anda sozinha. Outras máquinas que também tem isso, agora a Tesla já tem muitos carros assim, a Vale do Rio Doce tem locais que as caçambas, os tratores praticamente trabalham sozinhos. Eles já são praticamente autônomos. Ainda tem toda uma evolução desse sistema autônomo, mas já usa.
Então, só para você ver, né? O sistema de navegação de GPS ele é usado constantemente, e principalmente você que anda de carro. Colocou ali, vou em tal lugar, já te leva direto, beleza? Então, vamos lá, continuando. Navegação nem se fala, né? Porque é muito importante. Observe como o número de satélites à vista a partir de um determinado ponto da superfície da Terra muda com o tempo. O ponto neste exemplo é Golden, Colorado, Estados Unidos, e ele dá as coordenadas para você, né? Então você consegue aí saber a posição através das coordenadas. Bom, adição de velocidade, segundo a lei de Galileu e segundo a lei relativística. Então olha só, em física, uma transformação de Galileu é usada para transformações entre as coordenadas de dois quadros de referência, que diferem apenas por um movimento relativo, no caso, constante, dentro das construções da física newtoniana, que nós falamos aqui, né, as leis de Newton. Este é o ponto de vista da transformação passiva. As equações abaixo, embora aparentemente óbvias, são insustentáveis quando se consideram velocidades que se aproximam da velocidade da luz. Então, foi o que eu falei, né? Não deixa de valer, só não vale para a velocidade da luz. Embora as transformações sejam nomeadas em homenagem a Galileu, é o conceito de tempo e espaço absolutos, como concebido por Isaac Newton, que fornece seu domínio de definição. Em essência, as transformações de Galileu incorporam a noção intuitiva de adição e subtração de velocidades como vetores. Nós já vimos isso aqui lá no primeiro ano. A ideia é, na essência, muito simples. Se tivermos um corpo em movimento visto de um certo referencial, esse movimento visto de outro referencial que se move em relação a ele é simplesmente a composição de dois movimentos. O que está falando aqui? Gente, se eu tenho um objeto se movendo em uma direção, aí você pode pensar, tem outro objeto se movendo? Você está relacionando os dois. Se ele está se movendo ao contrário, você está relacionando os dois. Se ele está parado, você vai ter que fazer essa soma de vetores. Vetores geralmente é quando está de encontro, quando está se afastando, ou quando está, por exemplo, fazendo um ângulo de 90 graus. Qual é a distância que vai estar entre eles e em relação à velocidade também. Aí que você pode considerar a velocidade constante ou aceleração constante, tá bom? Vamos lá, continuando. Mas isso aí é muito lá na aula de vetores do primeiro ano. Dito de outra forma, o vetor de posição de um corpo em movimento, quando visto de um referencial, é dado simplesmente pela soma de vetores da posição do corpo relativamente ao outro referencial e do vetor de posição no ponto de referência de um referencial em relação ao outro. É soma de vetores. Lembra lá o x, o y, o z? Nós vamos ver já já. Se v for a velocidade, olha aqui, ó, é mais ou menos isso aqui, ó, x, y e z, isso que a gente está falando, movimentos. Se v for a velocidade do referencial S', olha aqui, referencial, vocês já vão ver aqui. Relativamente ao referencial S, temos para o movimento representado a seguinte relação entre os componentes dos vetores. Olha só, aqui é o inicial. O que eu posso fazer? Um movimento. Então aqui, ó, eu posso ter duas pessoas observando de forma diferente. Então, transformação de Galileu, né? Sistema de coordenadas espaço-tempo. Então pensa aí, ó, movimento e dois sistemas diferentes. Os relógios foram sincronizados, né? T e T', que é o tempo, né? Marcado, aqui, ó. Eles começaram do zero. E essa e S' coincidem. Bom, endereço da imagem. Considere um veículo que se move relativamente ao solo, certo? O ônibus está se movendo, olha aqui a direção, está mostrando, com velocidade v. Uma pessoa dentro desse veículo move-se com velocidade diferente. Está andando, correndo, pode ser, relativamente ao piso dele. Na relatividade galileana, a velocidade v da pessoa em relação a S será, olha só, tem dois casos. O primeiro, o ônibus está se movendo para a direita e a pessoa para a direita. O que isso quer dizer?
que eu vou ter a velocidade do ônibus mais a velocidade da pessoa, se o veículo e a pessoa estivessem se deslocando no mesmo sentido. Então, pessoal, olha só, o que acontece? O ônibus está nessa direção e eu ando nessa direção, você vai pegar a velocidade do ônibus, 80 km por hora, vamos dizer, e você pega mais a sua velocidade e soma com 80. Esse é o primeiro caso. Mas qual seria o caso contrário? Vamos olhar lá? Então, o caso contrário, dá uma olhadinha no slide. Então, o caso contrário vai ser isso aqui, ó. Ao contrário do movimento do ônibus. O ônibus continua para a direita, só que uma pessoa está indo para trás, para o sentido lá do fundo do ônibus. Se o veículo e a pessoa se deslocam em sentidos opostos, certo? Então, são as equações de adição de velocidade de Galileu. Simples assim. Mas será que isso vale para a velocidade da luz? É isso que nós vamos ver. Na relatividade de Einstein, se uma velocidade e outra, duas diferentes, pensa aí, V' e V, são velocidades com a mesma ordem de grandeza da velocidade da luz. Pensa assim, as duas estão se movendo com a velocidade da luz. A velocidade V da pessoa no referencial S será calculada por... Então, olha só, velocidade, aqui é uma equação que você já tem ela pronta para calcular aí. Então, as duas velocidades V' e V, e C é a velocidade da luz, certo? Se conhecemos V e queremos saber V', certo? Se soubermos, só é rearrumar essa equação, só que aí você vai ter, ó, sinal negativo aqui, ó, em vez de ser positivo, negativo, da equação. Essas relações são as equações relativísticas de transformações de velocidade, certo? Então, aqui não precisa decorar nada, só é você observar e, se for necessário, só utilizá-la. Olha aí, veremos alguns casos interessantes. Caso 1, emitindo um pulso de luz dentro de um veículo. Aí pensa, caso em que o pulso de luz está sendo emitido de dentro do veículo por B, que é a pessoa aqui, ó, está sendo emitido nesse sentido aqui, e o observador aí observado pela pessoa aqui fora. Então, o observador A está olhando uma pessoa dentro do vagão, jogando um feixe de luz para frente, que este referencial fora, que está referente, né, fora do veículo. Então, o que acontece? Só de você pensar, pessoal, olha só, se você está ali fora, daí eu estou olhando uma pessoa dentro do vagão e joga para frente, o que eu penso? Eu vou ter a velocidade do feixe e eu vou ter mais a velocidade de quem? Do vagão. E dependendo da velocidade do vagão, você teria o quê? Uma velocidade maior que a velocidade da luz. Que é lógico, né? Vamos pensar assim, que a física relativística não é lógica. Mas pensa assim, pela lógica seria isso, certo? Vamos lá continuar para ver o que acontece. Então, aí beleza, seria isso. Pela adição galileana de velocidade, teria o quê? Uma soma que eu acabei de falar. Então, seria maior, o que resulta numa velocidade maior que a velocidade da luz. Lógico, velocidade do vagão mais a da luz. Substituindo essa velocidade por C na equação relativística, vamos obter o seguinte. Então, olha só, eu vou ter aqui, ó, que refazer. Substitui o V', coloco o V aqui, permanece, substituo o outro e vou arrumando. O que acontece? C ao quadrado aqui, ó, ele na realidade aqui só vou repetir a de cima, multiplicar pelo inverso da de baixo e vou arrumando a questão. No final das contas, eu vou poder cancelar esse com esse e chego que a V é igual a C. Qual é esse C? Velocidade da luz. Isso significa que a luz também tem a mesma velocidade C no referencial diferente lá que eu estava vendo, tal como é assumido no segundo postulado da relatividade de Einstein. Então, é assim, mas você substituiu e fez uma conta. Aí é que vem a questão da demonstração, gente. Além de eu ter uma teoria, eu ter uma experimentação, às vezes o cálculo tem que ser feito antes para saber se vai dar certo. E como é feito esses cálculos? Com essas matemáticas. Às vezes você nem utiliza números, você só demonstra com as letras e você vai chegar no resultado. O número não vai importar, você vai chegar no resultado final de 300 milhões de metros por segundo, certo? Então vamos dar uma olhada lá? Bom, então já viu aqui que até agora não conseguimos superar aí a velocidade da luz. Caso 2, V e V' são velocidades de mesmo sentido.
muito menores que C. Digamos que V' é 0,10 de C, né? 10%. Pelo Teorema de Galileu, deveríamos ter o seguinte. Se os dois são 10%, eu teria uma velocidade de 20% da luz, certo? Pela lei relativística, nós vamos ter outro resultado. Por quê? Se uma velocidade é 10% da luz e a outra aqui 10%, 20%, beleza. Só que quando eu faço essas contas com a velocidade relativística, olha o que acontece, eu substituo todos os valores, ó. Olha o que vai acontecer, eu vou chegar em 0,20 praticamente, né? Isso significa que para velocidades pequenas, a equação galileana dá um resultado muito próximo do cálculo relativístico. Mas olha o que está falando, 10%, né? Então, você vai ter aí, já um pouquinho mais na frente, nós vamos falar o limite, até onde é válida as leis de Newton, de Galileu, né? Caso 3, as duas são velocidades de mesmo sentido com valores próximos a C. Por exemplo, 75% da velocidade da luz, 0,75C. Lembra lá foi 10, o resultado bateu praticamente igual. Agora, 0,75% são duas. O que acontece? Olha só, por Galileu, eu teria 150%, né? Eu teria 50% acima da velocidade da luz, 1,5C. Eu teria 50% a mais de velocidade, certo? 450 milhões de metros por segundo. O que é impossível, já que não dá para superar a velocidade da luz, beleza? Agora, pela lei relativística, olha o que acontece. Você substitui os valores e quando você chega no resultado final, você observa que é menor que a velocidade da luz, 0,96C. Então, pelas equações relativísticas, eu consigo chegar no resultado correto. Pelas equações de Galileu, no máximo que eu cheguei foi 10%. E é aqui que está dizendo, ó. Pelos resultados obtidos nos casos, vemos que a adição relativística de velocidades preserva, em qualquer caso, os dois postulados da relatividade especial, né? Entretanto, a adição galileana de velocidades só é válida para velocidades muito menores que a velocidade da luz no vácuo, abaixo ou da ordem de 10%. Então, o que acontece? Olha só, pessoal, que eu falei para vocês. Está falando que velocidades até 10% da velocidade da luz. O que é 10%? Você pega ali 300 mil quilômetros por segundo, certo? Você divide por quanto? Se quiser, divide por 100, aí depois você vê quanto vale ali 10%, mas 10% direto. 10% de 100, 10. 10% de 300, 30. 30 mil quilômetros em um segundo. Lógico, praticamente tem nada que chegue a essa velocidade, o ser humano não construiu nada que chegue a essa velocidade, certo? Mas até aí, as teorias de Galileu e as leis de Newton são válidas, até esse valor. Acima disso que não vale. Então, praticamente, as leis, as equações lá, a parte galiliana, é difícil de falar, valem. Não é que não vai deixar de valer, só não vai valer para velocidades relativísticas, beleza? Então vamos lá, continuando. E a velocidade relativística, como eu falei, é de comunicação, luz, ondas eletromagnéticas, é isso que importa. Energia relativística. A teoria da energia relativística, quando fala de energia cinética, energia potencial, gravitacional, todas essas são energias. Só que quando fala de velocidade, energia cinética. Mostra que a massa e energia são grandezas equivalentes, sendo que qualquer massa possui energia associada e vice-versa, né? Matematicamente, essa relação é definida pela famosa equação de Einstein. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, sendo E energia de uma partícula, massa da partícula e velocidade da luz. Mesmo um átomo tendo uma massa muito pequena, tem uma quantidade de energia enorme. Esta equação é a mais conhecida da física e teve enormes consequências.
dentre as quais podemos destacar a energia nuclear. Quando se fala aí, ó, usinas, né, e infelizmente a cobiça do ser humano, que é guerra, né, bomba atômica, né, quando fala do átomo, núcleo, né. Embora essa energia esteja vinculada a uma velocidade c, ela também fornece a energia de repouso, E, zero de um corpo, em um referencial em virtude de sua massa de repouso, né? Quando está parado ali. Bom, então aí tudo bem, né? Aqui, como eu falei para vocês, é mais questão de conhecer, não é para estar decorando tudo. Mas essa equação aqui de Einstein ela é até tranquila, né? Energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Porém, se um corpo estiver em movimento, com uma velocidade v, devemos levar em consideração que ele passa a ter também uma energia cinética, movimento, né? E sua massa relativística sofre dilatação, aumentando uma quantidade, aqui, ó, variando de uma massa inicial para outra massa maior. A massa relativística é dada pela equação. Substituindo valores aqui, você pode encontrar, mesmo para uma partícula, né? É a energia cinética dada pela expressão. Gente, é uma equação bem simples, mas só pelo valor da velocidade da luz elevada ao quadrado, que é ele por ele mesmo, já é um valor absurdamente alto. Até uma partícula, até, sei lá, um átomo, ele tem uma energia absurdamente grande, certo? Então imagine, um copo com água. Se você conseguir tirar toda a energia do núcleo das partículas dos átomos, você conseguiria fornecer energia até para uma cidade imensa, aí, tamanho de São Paulo, durante algumas horas. Só de um copo com água. Você, mas como assim? É toda a energia que está dentro do núcleo. É a maior energia que tem, nuclear, núcleo. Tá? Não é os elétrons ali fora, não. Tá bom? Vamos lá, continuando. A equação da energia relativística mostra que a máxima energia que um corpo pode possuir é obtida pela multiplicação da massa pela velocidade da luz ao quadrado. O que também significa que uma quantidade mínima de massa, muito pequena, pode produzir quantidades imensas de energia. Aí poderia se falar também na aniquilação. Gente, olha só, quando fala aniquilação, fala, por exemplo, de matéria e antimatéria. Elas não podem se tocar, que elas se aniquilam. Mas aniquilar não é desaparecer, não é destruir, é explodir, ela vai se tornar energia pura, entendeu? Então, matéria e antimatéria não pode ter contato. Teve contato, o que acontece? Explode. Já teve alguns filmes aí, mas assim leva muito para o lado fantasioso. Mas dá para produzir uma quantidade de antimatéria. Existem estudos que pode, em alguma parte do universo, ser tudo constituído somente de antimatéria. Só que o problema é tocar matéria com antimatéria, é aniquilação. Então, vai emitir toda aquela energia ali que está dentro das partículas, tá bom? Vamos lá, continuando então. Noções da relatividade geral. Bom, a teoria da relatividade geral proposta pelo físico alemão Albert Einstein é uma generalização da teoria da relatividade restrita, né? Também de sua autoria. A relatividade geral leva em conta os aspectos fundamentais da relatividade restrita, mas também trata dos efeitos dos campos gravitacionais sobre o espaço e o tempo. Então, olha só, lembra lá na última aula que nós falamos que Einstein levou 25 anos tentando unificar, ter equações parecidas, bem iguais ali, para explicar tudo. Ele não conseguiu. Mas você pensa, poxa, às vezes eu não posso considerar uma coisa só para resolver. Quando falamos, por exemplo, da luz, você vai ver que eu posso considerar uma partícula e posso considerá-la uma onda. Quando? Você vai entender, depende da situação. Dependendo da situação, você vai tratar. Ele não conseguiu, mas aí ele criou a relatividade geral, que é considerando outros elementos. Aí qual vai ser? Vamos dar uma olhada lá. Aí você pensa assim, por que a Terra gira em torno do Sol? Como que ela entrou em movimento? Do nada. O que aconteceu? Então, a explicação de Einstein é a seguinte. De acordo com a relatividade geral, grandes massas alteram a curvatura do espaço, produzindo a gravidade.
Aí, aqui é bem parecido você ter um lençol, cada um pegando numa ponta, e você jogar uma esfera no meio. Pode ser uma bola, ou uma bola mesmo, você joga no meio. O que que acontece? Ela afunda ali naquela parte o tecido. Então, quando fala assim, um tecido, né? Produzindo no tecido do espaço, vamos dizer assim, como se fosse algo que ele pudesse moldar. Como a massa da Terra e do Sol é imensa, né? Acaba criando essas deformações aqui, ó. Faz esse movimento. A teoria da relatividade geral é uma generalização da teoria da relatividade restrita que foi falado, né? De Albert Einstein, mas vai além desta, levando em conta a aceleração dos corpos. Logo, a relatividade geral é válida para referenciais não inerciais, ou seja, que apresentem aceleração. Então, pessoal, se você quisesse, por exemplo, fazer um experimento, você ia ver o seguinte: se você tem lá um pano, aí você joga um objeto um pouco mais pesado no meio, e depois, vamos ver uma bola mesmo, e depois você pega uma bola menor, você joga, o que vai acontecer? Por ele ter deformado ali o espaço, ele vai fazer esse movimento. Ah, mas aí ela cai, exatamente. Por que a Terra não cai? Porque a Terra tem uma velocidade, está no espaço, então ali não tem atrito com nada. Então a Terra tenta escapar e ao mesmo tempo o Sol vai deformando e vai puxando para ele. É como se fosse isso que fosse a atração gravitacional, essa gravidade, como ocorre com os corpos, entendeu? Deformou o espaço-tempo, o espaço, né, o tecido do espaço, esse planeta quer vir de encontro, mas como ele tem uma velocidade tentando escapar, acontece isso. Então, alguns fenômenos, até hoje, por exemplo, não existe nada que foi visto ou provado sobre partículas ou graviton, por exemplo. Ainda não conseguiram encontrar, mas teve partículas que levaram mais de 100 anos aí para ser encontrada. Ou as ondas gravitacionais, né, conseguiram detectar ondas gravitacionais, uma distorção de espaço-tempo que é tão pequeno, que antes não tinha equipamento para conseguir ver isso. E teve um choque entre dois buracos negros muito distante daqui, que conseguiu dar essa ondulação, mas é tão pequena, que é quase que imperceptível. Vai que daqui uns dias consigam achar esse graviton, aí vai conseguir provar mais coisas. Como outros fenômenos que foram evoluindo. Lembra que a gente viu? Eletricidade gera campo. Aí você fala, mas toda vez que passa energia gera um campo magnético? Gera um campo magnético. As ondas eletromagnéticas, que elas alternam em campo elétrico e campo magnético. Então, tudo isso está relacionado. Então, por isso que nós falamos que a física está no seu dia a dia. A luz do sol, o seu celular tocando, você mandando mensagem, assistindo TV, assistindo a aula, você está tendo fenômenos que envolvem relatividade. Já viu o jornal? Às vezes a pessoa está falando aqui, a imagem está lá, daí parece que o jornalista está lá, passa alguns segundos parado. É porque demora até, tem um delay ali da imagem com o som. Aí tem que esperar um pouco até ele escutar. Então, até isso o Albert Einstein previu. Mesmo não tendo toda essa telecomunicação que tem hoje. Mas ele já previa e disse que ia ter esses fenômenos que iriam ocorrer, tá bom? Então, daqui a pouquinho nós voltamos com o resumo. Até mais!